iPhone 8 de tela curva pode sofrer com falta de displays. Spotify exige que usuários renunciem a sigilo bancário em nova política. Encerrada a briga entre Uber e São Francisco por causa de carros autônomos. E Bitcoin passa a valer mais de 14 bilhões de dólares. Esses são os destaques do Canal Tech News que começa agora. A gente já falou aqui no Canaltech sobre os rumores que indicam que o próximo iPhone deve chegar com displays OLED curvos, né? Mas isso pode acabar sendo um problema para a Apple, já que a fabricante dessas telas pode ter algumas dificuldades para produzir unidades suficientes para o tamanho da demanda pelo smartphone. A expectativa é que vejamos em 2017 o iPhone mais diferentão já lançado pela Apple, com um design renovado, incluindo, supostamente, um display OLED de bordas curvas, como o Galaxy S7 Edge. Segundo a Bloomberg, no entanto, a fabricante desses displays, Canon Toki, vai ter que suar a camisa para dar conta da demanda mundial pelos telefones, o que significa que o primeiro lote a chegar no mercado será relativamente pequeno, por conta das dificuldades e do ritmo frenético de produção que a companhia está enfrentando. O CEO da Canon Toki, Teruhisa Tsugami, disse que a companhia está fazendo o possível para aumentar a produção, inclusive investimentos em mais maquinário. Ainda assim, além da Apple, a empresa lida com demandas de outras parceiras, como a Samsung, LG e Sharp, ou seja, pode ser que faltem telas para o próximo iPhone. Bom, se você abriu o Spotify nessa semana, deve ter dado de cara com uma notificação sobre a nova política de privacidade da empresa, que começou a valer nessa quarta-feira. Mas também muita gente deve ter concordado com o novo termo sem dar aquela parada para ler. O problema é que lá no meio um trecho da política parece particularmente preocupante, já que ele pede acesso ao sigilo bancário do usuário. No site do serviço é possível reler o trecho problemático, que afirma que ao aceitar a política de privacidade, o usuário, abre aspas, renuncia expressamente aos seus direitos previstos na lei de sigilo bancário com referência ao Spotify, fecha aspas. O termo também diz que, ao concordar, usuários da plataforma aceitam que o Spotify compartilhe estas informações protegidas pelas leis locais com parceiros e prestadores de serviço, inclusive se eles estiverem localizados fora do seu país de residência. A cláusula levantou sobrancelhas de usuários e especialistas de direito digital por ir contra a legislação brasileira, já que nenhum contrato de serviço pode se sobrepor a uma lei que garante um direito no país, é claro. Até o fechamento do CT News de hoje, no entanto, o Spotify ainda não havia se pronunciado sobre o episódio. E chegou ao fim nessa quinta-feira a polêmica entre o Uber e as autoridades de trânsito de São Francisco, uma briga que teve início lá na semana passada, quando a startup começou a agir de forma independente e saiu testando carros autônomos nas ruas sem uma autorização prévia. Alegando que não precisaria de autorização do DMV, o departamento equivalente ao nosso Detran, a Uber decidiu colocar seus carros sem motorista para circular nas ruas de São Francisco na semana passada. O órgão rapidamente considerou os testes ilegais, exigindo que a empresa passasse pelo mesmo processo pelo qual companhias como Tesla, General Motors e Google passaram, antes de começar seus próprios testes. O argumento sendo que, sem essas garantias legais, a Uber estava não só passando por cima da lei do estado, mas também potencialmente colocando a vida de pessoas em risco. Apesar disso, a empresa se fez de surda e insistiu em deixar os carros circulando. Pouco tempo depois, no entanto, os veículos começaram a dar sinais de que realmente não estavam prontos. Além de um dos carros ter sido flagrado furando um sinal vermelho, a própria empresa admitiu que seu sistema ainda tem dificuldades para enxergar ciclovias. Como não houve acordo, o DMV californiano emitiu então um ultimato, autorizando a polícia a recolher os 16 carros autônomos da Uber sendo testados. Finalmente, isso fez com que a startup recuasse da decisão e agora passar pelo processo legal. E bem em cima da hora para as compras ou viagens de fim de ano, um dos grandes clássicos do final dos anos 90, o jogo Roller Coaster Tycoon, recebeu um port completo para dispositivos móveis e já está disponível para iOS e Android. Lançado em 1999, o simulador de parques de diversões Roller Coaster Tycoon tem fãs até hoje, o que inspirou a Atari a fazer um relançamento móvel do título. Roller Coaster Tycoon Classic está disponível aos dispositivos Android e iOS e é uma mistura entre o game original e sua primeira sequência, Roller Coaster Tycoon 2, lançado em 2002. Isso significa que os jogadores terão acesso a parques de ambos os games, além de algumas funções que não estavam no primeiro jogo, como a capacidade de colocar atrações no subterrâneo. Com o mesmo design isométrico do original, o game também recebeu algumas adaptações de jogabilidade para dispositivos touchscreen,
Apesar de incluir as temidas microtransações, nenhuma delas é essencial para avançar no jogo, diferente do recente fiasco que foi Roller Coaster Tycoon 4, que era gratuito, mas lotado de microtransações irritantes. E quase também na virada do ano, a criptomoeda Bitcoin bateu um novo recorde de valorização nessa quinta, atingindo a sua maior cotação dos últimos 3 anos, depois de um aumento de 5% na manhã de hoje. Em 2016, a Bitcoin mais do que dobrou seu valor, atingindo o patamar recorde de 14 bilhões de dólares, quando consideramos a somatória de todas as unidades da criptomoeda em circulação pelo mundo. De acordo com a Bitstamp, cada Bitcoin agora está sendo comercializada pelo equivalente a 875 dólares, o maior valor registrado desde janeiro de 2014. No começo desse ano, cada Bitcoin correspondia a cerca de 435 dólares. Na época, analistas indicaram que a cotação baixa não duraria por muito tempo, já que o também desvalorizado Yuan estava levando muitos chineses a investir em bitcoins. A teoria se confirmou com a escalada do valor da criptomoeda durante todo esse ano, até atingir o patamar atual. Apesar do recorde na soma de todas as bitcoins, a maior cotação histórica da moeda foi registrada no fim de 2013, quando cada unidade chegou a valer 1.163 dólares. Na ocasião, no entanto, havia ainda uma quantidade menor de moedas em circulação, o que deixava a soma total abaixo dos atuais 14 bilhões de dólares. E o último episódio do CT News de 2016 vai ficando por aqui. Aliás, essa é a 100ª edição desde que a gente começou a fazer o programa diariamente. Mas antes, tem alguns destaques no site. Dá uma olhada. Novo episódio do CT Auto. Analisamos o Toyota Etios XLS. TV analógica aberta ainda está presente em 13 milhões de domicílios no Brasil. E novo Samsung Galaxy J7 tem imagens e vídeo vazados na internet. Mas não se preocupe que na primeira semana do ano que vem a gente já traz novidades lá direto da CES 2017 em Las Vegas com o Igor Lopes. E também fiquem ligados aqui porque a gente tem mais vídeos no canal na semana que vem. E amanhã também estreia a segunda parte da nossa retrospectiva 2016 que eu e o Leandro Souza fizemos lá no nosso podcast, o Beer Inc. A gente falou da Samsung, do Snapchat, da Microsoft, tem bastante coisa legal. É isso aí, pessoal. Boas festas, um bom fim de ano e até 2017. Valeu!